Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem, mulheres? Tudo bem, tentantes? Hoje a gente tem um bate-papo muito gostoso, muito bom, com a Bruna, que é psicóloga, e nós estamos aqui justamente para conversar um pouquinho com você que está tentando engravidar, que está tentando gestar e gostaria de algumas informações nutricionais, informações psicológicas que a gente pudesse ajudar um pouquinho. Então nós estamos aqui hoje na quarta-feira com o maior prazer para falar um pouquinho com vocês, tá? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o procedimento que envolve a gestação, as tentativas, então em especial você que é tentante, tá? Nós vamos fazer todo esse processo e conversar também com a Bruna, que é psicóloga justamente de tentantes. Olha que legal. Então, uma pessoa que trabalha justamente com isso tem condições de explicar muito mais, né? E vai ser um prazer. É uma conversa muito boa, muito gostosa. Olá, pessoal. Oi, Aninha. Oi, Tati. Olha, a Tati também trabalha com a fertilização, né? Com a parte masculina, principalmente. Sejam todos bem-vindos. Bruna, vamos lá. Vamos aguardar a Bruna entrar para a gente fazer um bate-papo bem legal, bem gostoso. Oi, Gi, boa Oi, Bruna! noite! Boa Tudo noite! bom? Como você Tudo bem? tá? Finalmente conseguimos, né? Finalmente, Gi, deu certo, né? Demorou um Aí pouquinho, mas a gente conseguiu a gente unir. É isso consegue que falar importa. sobre esse assunto que somos apaixonadas, né? Sim, Gi, com certeza. E foi assim, muito bom te conhecer, muito bom assim saber que tem profissionais que também estão nessa área, que também atuam nos cuidados com a mulher, né? Desde assim, antes mesmo da chegada desse filho. Então, muito Sim. legal ter te Ô, conhecido, ainda Bruna, mais que a gente é da mesma cidade, né? então, olha aí, ó, se apresenta, por favor, fala para as meninas como que é seu trabalho, né? A gente gostaria muito que você contasse um pouquinho. Ah, vamos lá então. Depois você vai se apresentar também. Bom, depois você vai deixar gravada a live, Gi? Sim, sim. Só se Ah, acontecer alguma coisa, maravilha. senão a gente deixa gravado Ai, meu para Deus. poder falar mais, né, com mais mulheres todas. Sim, sim, legal. Bom, então, assim, eu me chamo Bruna, eu sou psicóloga, e trabalho diretamente também com mulheres que estão tentando engravidar. A minha especialização, meu mestrado, eu fiz totalmente direcionado mesmo para essa área de tentantes, né? Principalmente a respeito do estresse, da ansiedade e os impactos desses sentimentos na nossa vida, assim, na nossa saúde mesmo feminina. Então, desde sempre assim que eu me formei, né, eu trabalho nessa área, também estou em centro de reprodução assistida, o Centro de Reprodução Humana aqui de São José do Rio Preto, estou lá há quase 7 anos, então é uma área mesmo que eu amo e que a cada dia que passa eu gosto mais de me aprofundar também. Sim. Olá, tudo bom? Boa noite, pessoal, para quem está aí, sejam bem-vindos. E você, Gi, conta aí para nós um pouquinho sobre você. Sim, Bruna, eu sou nutricionista também faz bastante tempo, já faz vários Uhum. anos. Também me formei em 2004 e de lá para cá, assim, vários, né, setores a gente vai, na verdade, adquirindo experiência. E eu brinco que a gente sonha com a profissão de uma maneira e ao longo dos anos você vai realmente conseguindo nichar para aquilo que você gosta, né? E aí, ao Sim. longo de todos esses anos, fui me especializar em nutrição humana, em fisiologia do exercício, que é uma coisa que eu gosto muito, e toda essa parte de nutrição esportiva
direcionada para a mulher que quer gestar, para a mulher que quer voltar, né, ao peso depois que ela teve a gestação. Então, a gente sempre trabalha muito com isso. Fazemos tanto lives, a gente faz toda semana, né, com meu marido também, Dos para exercícios, incentivar. né, Gi? Nossa, eu acho ótimo, muito legal, É uma forma muito da gente bom. incentivar, né, Bruna? Eu acho que, assim, as pessoas Sim, com precisam de certeza. incentivo. Às vezes você só está precisando de um... Fabi, obrigada. Às vezes as pessoas só estão precisando de um incentivo ali para ficar um pouquinho nesse momento dentro de casa e conseguir emagrecer, que é a grande queixa, né? E eu sempre Sim. peço para todas, né? Falo, gente, olha lá, entra, faz, tá ali, para incentivar, sabendo de todas as necessidades. E aí, há alguns anos eu estou conseguindo realmente também nichar para isso. Eu já trabalho faz 14 anos com gestantes, com tentantes, com emagrecimento de mulher e tudo em postinho, em clínica. Eu sou funcionária pública também. Então, a gente fica nesse Quanta momento, coisa, vejo... hein, Gi? E é assim, né, Bruna? Graças a Deus, quando a gente gosta muito, né, da profissão, Sim, quando a gente ama, nós conseguimos realmente fazer, dar o nosso melhor, né? Nem sempre é o que sim, agrada a todo mundo, mas é o nosso melhor, né? Então, sim. e nós estamos nessa batalha aí agora para ajudar mulheres, para ajudar cada vez mais mulheres que conseguem, né, que consigam atingir seu objetivo, né? Então, acho que isso é muito Sim. importante. Maravilha, Gi. Oi, Dani. Oi, pessoal. Olha, Maria Ah, que Rosa, seja legal. bem-vinda. Tem minhas amigas de trabalho também que querem Que conhecer, querem saber um bacana. pouquinho mais, né? Que Bom, bacana. Bruna, e aí no meio disso tudo, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre, para realmente ajudar essas mulheres, né, que querem engravidar e que às vezes têm alguns ou mitos, né, e até saber de você, dessa parte, de alguns mitos e de algumas coisas realmente que influenciam na gestação, né? Sim. Então, o que a gente sabe hoje, o que nós temos alguma noção mais aprofundada, é que existem vários fatores que atrapalham. Não é só parar de tomar uma medicação ou começar a tentar, né, as tentativas. Não é só Sim. isso, né, Bruna? Uhum. Sim, é a saúde pelo todo, né, Gi? O nosso corpo, ele precisa mesmo de todos os cuidados. E aí você sabe muito bem também a respeito do exercício físico, uma alimentação saudável, estilo de vida, que nem a gente estava falando agora mesmo do sono, a questão do psicológico. Então é uma junção mesmo de fatores que vai contribuir para a gente ter esse bem-estar e para ter uma qualidade de vida e a saúde, tanto física, mental, que saúde é um todo mesmo, né? Não tem mais uma separação. E aí, consequentemente, também ajudar na fertilidade e ajudar aí a facilitar essas tentativas de engravidar também. Mas, Gi, eu queria saber, assim, também de você, o que você acha da nutrição, desse estilo de vida, o que você percebe que pode contribuir, que pode facilitar. Sim, então, tirando os mitos, o que a gente tem, né? Então, nós temos alguns pilares que a gente Uhum. fala que, né, são alguns pontos ali cruciais para quem gostaria de engravidar. Em primeiro lugar, né, Bruna, a gente tem que sempre lembrar que é 50% do homem e 50% da mulher, né? Perfeito, Gi. Então, nós não podemos iniciar um bate-papo a respeito de fertilidade sem jogar para o homem o papel dele e para a mulher o respectivo, né? Então, 50-50%. Sim. Depois Para que não há... ficar o peso todo da mulher também, né? Só a Não, mulher que tem que mudar, é porque é no corpo dela, não. Realmente tem essa parte dos dois mesmo, é 50 de um, 50 do outro. sim. E Muito eles estão bom. mais preocupados, né? Eu atendo muitos casais que eles estão, Uhum. assim, bem parceiros nesse momento, né? Então, o que dá para a gente pensar? Olha só, se eu tenho 50 e 50%, eu tenho que lembrar que
Depois que foi fecundado, ok, que é no corpo da mulher, que é ela que responde por isso, e que aí a partir dos, né, as 40 semanas ali, elas são mais, não diria que assim, a responsabilidade maior, é o corpo dela que vai gerar, ok, né? Mas até então, até o momento de fecundação, e para saber se esse embrião, se ele vai realmente evoluir ou não, é dos dois. Então, nós temos Uhum. a alimentação, toda a parte do que eu como e de onde vem, que é a parte de agrotóxicos, de pesticidas e essa contaminação. Existe o sono, o estresse, que aí você vai, né, destrinchar esse assunto muito bem. E aí a gente tem também atividade física e todos os contaminantes. Né? Então, tem esses pontos que são Uhum. cruciais, os contaminantes, que aí a gente vai dividir bem, né, nas categorias, e nós vamos ver que a gente faz tanta coisinha errada, né, sem saber, e que às São vezes só detalhes, essa... mas que a junção, né? Exato, só a mudança deles talvez mude muito, melhore muito, contribua muito para esse casal, né? E então, Sim. dentro disso, sempre lembrar o seguinte: o homem, ele nasce com uma fábrica, né? Então, os testículos ali que ficam no saco escrotal, eles são uma fábrica de espermatozoides. Então, ao longo da vida, ele continua fabricando, né, Bruna? Então, diferentemente de nós, que nascemos e nascemos com aquela quantidade e vai morrendo ao longo da vida, né? Desde lá da barriguinha da mamãe, a gente já está produzindo os nossos óvulos ali e eles vão, né? E a gente Uhum. nasce com aqueles milhares e continuamos perdendo milhares a cada ciclo menstrual e ao longo da vida. O homem, ele nasce com essa fábrica. Então, o que nós temos que fazer? Cuidar da fábrica, né? Então, Uhum. para o homem, se a gente consegue, por exemplo, que ele tenha uma vida saudável, que ele tem, lógico, como a gente viu nas outras lives também, que eu assisti de vocês, tem a questão do, após os 35 anos, 40 anos, ele também vai ficando velho, com a idade, né, Uhum. para os espermatozoides, mas, Reprodutiva também. Uhum. exato, não se sabia tanto disso, né, Bruna? Achava que eram só as mulheres. Uhum. Exatamente. Mas, É por bom que exemplo, distribui um pouco, né? Essa cobrança, a esse cobrança fica. peso que não. Exatamente, sim. A gente, os dois precisam se cuidar, né? Não é somente um mesmo. E não é cuidar só pela questão da reprodução, né, Gi? É cuidar porque assim, você também está querendo ter um filho. Então, como que você quer ter uma vida com esse filho? Quer ter uma vida assim, ai, doente, às vezes com desmotivação, com, né, sem cuidar também da saúde mental? Ou você quer ter esse cuidado para também até passar bons exemplos para esse filho e viver bem com essa família que você deseja, ou até por si só, né? Por viver bem, porque a gente merece viver bem. Exato. Então, tem todos esses cuidados, né? E aí, o que nós percebemos com relação ao homem? Então, ao homem, a gente começa pelo homem que na verdade, é um pouquinho menos complicado, né? Uhum. Os homens, a gente percebe que ele tem uma melhora muito grande, né, da produção, quando ele é um homem ativo, quando ele é um homem que não bebe tanto, não fuma tanto, pratica atividade física. Você sabia, Bruno, que até o fato dele ficar muito sentado no trabalho aquece muito, né, saco escrotal, e com isso Olha. também diminui a circulação e a fertilidade dele? É muito interessante, Olha né? que coisa, Gi, muito interessante. Você vê, são detalhes que, assim, São. não é nem, né, um alimento que está aí comum, que a gente tem acesso, tipo, olha minha gordura, que nem perguntaram aqui, né, a cerveja e bebida alcoólica atrapalha. São coisas que a gente tem mais informação. Agora, de ficar sentado um dia todo, né, Exato. eu imagino Não, que as pessoas não sabem tanto disso. ele não pode ficar muito aquecido, né? Olha que interessante. Então, assim, Uhum. para os testículos, tudo ele não pode ficar tão aquecido. Então, o homem que trabalha muito sentado, agora nessa quarentena, pessoal, quem está pedalando muito, então que fica em contato,
né, ali muito tempo, aqueles mitos, né, que a gente falava, mas será isso é mito? Não, não é mito, é verdade. Fica muito tempo em contato, fica muito tempo, por exemplo, bate, né, tem atrito, usa calça muito justa, né, então isso também atrapalha. Nós temos tudo isso daí para o homem, tá? Então o homem, se ele quer gestar, eu recebo muitos casais e a primeira coisa é saber o estilo dele também. Então, existem algumas Uhum. vitaminas que são essenciais para o aumento da produção ali, que é rotineira, né, para o homem. Então, a gente tem Tipo zinco, quais o hoje? próprio o Uhum. zinco, magnésio, vitamina C, todos esses conjuntos que a gente consegue numa alimentação boa, pessoal. Não é nada assim, não é Uhum. segredo, né? Não é nenhum nutriente que não é encontrado. Não, você consegue comendo bem. Por outro lado, se eu uso muito álcool, drogas, não durmo bem, tenho uma vida muito desregrada, isso vai sendo consumido como antioxidante para tamponar, como se você vai tampando com panos quentes as outras coisas erradas que a gente faz, né? E o excesso de Uhum. peso também, por vários motivos, né, Bruno? O excesso de peso do homem. Porque ele não vai ficar tão disposto, ele não tem uma circulação tão boa, por isso também a questão e a preocupação, até mesmo com assim, a diabetes, né? Então, o homem que tem uma resistência à insulina, que tem a diabetes, ele tem uma circulação mais turbulenta, inclusive tem um risco maior de ter esses problemas. Então, tem uma série de detalhes que a gente vai ali descobrindo, né, ao longo dos anos, e cada ano vem mais estudo aí para mostrar para a gente que a vida mais saudável, ela realmente consegue ser. Parece que até uma questão assim, parece que é de Deus, né? Fala, olha, vocês vão ter que mudar de vida, casal. Então comecem a Sim, mudar de vida antes de gestar um bebê, sim, né? Porque sim. Muito é o que lindo você isso, falou, Gi. Eu né? O concordo. pai tem que ter Sim, disposição também, o casal tem que ter disposição, sim. gente, filho dá trabalho. Não é fácil. Às vezes você se Uhum. envolve tanto no sonho da maternidade que você esquece o trabalhão que ele dá, né? E tem que ter muita Uhum. disposição. É isso Tem aqui. que ter saúde, né? Tem. É isso Exatamente. mesmo. Gi, perguntaram aqui Ah, o que é bom para aumentar, né? Eu acredito que seja a quantidade de esperma. Aí, Cardoso, você me confirma se seria isso mesmo, se é a quantidade. sim. O excesso de bebida alcoólica, isso, gente, tudo. Prejudica tanto assim, realmente, como você falou, a concentração, a motilidade. Então, a gente sabe que eles precisa ter uma quantidade de espermatozoide, eles precisam ter boa qualidade. Então, essa boa qualidade eu consigo melhorar diminuindo bebida alcoólica, aumentando a minha disposição. Ninguém está falando para virar atleta, viu, gente? Eu sei que todo mundo trabalha, Uhum. né? Tem uma série de funções, mas é aquele momento, às vezes mesmo com a sua esposa, vai andar, vai fazer uma caminhada, quem pode correr, correr, quem pode nadar, nadar, fazer algum esporte para também diminuir o estresse, né, Bruna? Usar Ótimo, como sim, válvula de com escape certeza. e não usar o álcool como válvula de escape, porque eu tenho que usar uma válvula, né? Isso todo ser humano tem. Então, se for o álcool, o Sim. cigarro, é muito pior, porque ele ainda vai ter a consequência, sim, na fertilidade masculina, viu? Exatamente, é colocar na balança, né? Às vezes é difícil ir para um estilo de vida mais saudável, mas também será que não é difícil lidar com as consequências de uma escolha não tão saudável? Então, pode ser difícil mudar um pouco a nossa rotina, mas também a gente se acostuma. E para a gente conseguir um novo comportamento, a gente precisa introduzir um outro e ter uma insistência, saber que pode demorar um certo tempo, mas que chega um momento que você vai se acostumar, porque os exercícios também liberam químicas boas, também libera serotonina, também dá Sim. toda essa sensação aí, como, né, lógico, eu não sei exatamente se é comparado a uma droga, mas dá uma sensação muito boa também. Então, é colocar nessa balança. É, o que vale mais a pena, né? E Sim, aí, Bruna, se a gente for para a saúde de uma forma geral da mulher, né, também, então não podemos esquecer que, ao contrário dos homens, a gente nasce, né, com uma reserva e ela vai se esvaindo ao longo da vida.
Não é Uhum. controlável isso, quanto você perde, pelo menos até agora, né? A gente não tem nada fidedigno que controle essa perda, porém, você tem como melhorar a qualidade desses óvulos. E aí, aquelas semanas cruciais ali, aquelas 4, 8 semanas que são cruciais de implantação, eu tenho uma chance maior de realmente evoluir, né? Então, o que que a gente segue? Bom, alimentação. O que que a mulher precisa fazer? Se a gente consegue se programar, pessoal, é muito melhor que você perca peso, é muito melhor que você inicie uma alimentação fracionada. Não tem aquela coisa de, eu preciso comer de hora em hora, eu preciso comer a cada 3 horas. Não, não é isso. Mas eu preciso me alimentar bem. Tem pessoas, Bruna, que Uhum. conseguem comer, por exemplo, no café da manhã e chegar até o almoço e comer de forma equilibrada, né? Tem Sim, com outras, certeza. tem outras que eu preciso colocar um lanchinho no meio para que ela não chegue acabando com toda a comida da casa, né? Tem outros que Uhum. falam, Gi, mas eu tô quase igual, né? Eu preciso comer de hora em hora, é uma coisa minha. Então, às vezes, tratar essa ansiedade, controlar isso, porque também não precisa comer de hora em hora, né? Uhum. Mas tentar traçar uma meta, traçar um plano com os profissionais que você acompanha, que você tem confiança, para tentar emagrecer um pouquinho, se for o caso, perder um pouquinho de gordura abdominal, que ajuda muito, porque se você perde gordura abdominal, quando perde para nós, que chega para a gente perder, eu sei que ela está fazendo certo. Porque perder de uma forma geral, Uhum. ela pode perder fazendo qualquer dieta, sem muita especificidade, sem ter feito atividade física. Agora, quando perde e é abdominal, a gente sabe que ela caprichou, né? Uhum. Que E, interessante, Gi. E olha quem entrou aqui, a doutora Lígia. Que honra! ai, que legal! Que legal! Seja Olha, bem-vinda. A doutora obrigada. Lígia é a diretora do centro que eu também trabalho, uma pessoa maravilhosa que também entende bastante desse assunto que nós estamos falando aqui hoje, né, Gi? Sim, nossa, sem Muito dúvida. bom. E tá aí Sim, para sem falar pra dúvida. gente se ela concorda com isso também que nós vamos falar, né? Porque ela que tá lá na coleta, ela também vê a qualidade Exatamente. desses óvulos, né? E aí, Bruna, a gente tem que começar pelo peso, tem que começar pela composição corporal, Aham. melhorar um pouquinho. Isso de uma mãe que está se planejando, né? Que ela está tentando. Eu acho que quando ela vem de alguns processos que ela percebeu que ela precisa mudar, então, vamos lá. Olha, vamos melhorar a alimentação. Se for perder um pouquinho de peso, perder. Melhorar a qualidade desse alimento. Então, eu sempre peço para que elas, quando vão pensar em engravidar, vai entrar no ciclo, ou vai fazer a coleta, ou já partiu para a fertilização e vai fazer a coleta, que ela melhore a origem desse alimento, né? Então, se ela Uhum. conseguir, por exemplo, pelo menos dos alimentos que mais consome na casa dela, né? Aqueles assim, nossa, isso aqui tem na minha casa todos os dias. Eu consegui partir para um orgânico, é melhor, Uhum. né? Sim. Então, por exemplo, na minha casa, eu, Gisele, o que se consome todos os dias? Bom, é pepino, é alface, é tomate, é uma cenoura, é um brócolis. Então, isso eu consigo fazer orgânico? Isso não fica tão caro, gente. Eu não preciso comprar, Uhum. se eu tenho que eleger, eu não preciso comprar a batata orgânica ou a banana orgânica que eu vou descascar, né? Eu tiro um pouquinho, mas se eu precisar eleger algumas prioridades, eu tento eleger daqueles que eu vou consumir direto, né? Que é um morango, Uhum. que é um E tem alguns tomate. alimentos que possuem mais agrotóxicos também, né? Tem. Assim, eu não entendo, né? Óbvio, assim, dessa questão também, quanto os profissionais dessa área, mas tem alguns, né, Gi, que tem mais Sim. agrotóxicos do que outros. Eu imagino a banana, né? Assim, eu fico pensando, acho que a banana não deve ter tanto veneno, ou eu estou equivocada. Não, Pode ter também. ela tem um pouco menos e além de tudo a gente tira a casca, né, Bruna? Então, agora, pepino, tomate, berinjela, pimentão, morango, são assim, top 5.
Então, são os que a gente fala, olha, você consome? Por exemplo, eu não consumo quase pimentão na minha casa, então isso não mudaria a minha vida. Ah, mas eu consumo pepino Sim, todo dia, eu tenho criança que come sim, tomate todos os dias, que come, né? Então, isso faz diferença? Aí faz. Né? E a hora que entendi. realmente que a gente compra, você vê que é outra, né? Nossa, é muito diferente, é muito mais gostoso, né? E, Uhum. bom, e a Que nem gente a tem doutora alguns... Lígia falou aqui dos ah, disruptores endócrinos. isso, É, nós vamos entrar neles agora. Era isso mesmo que a gente ia falar. Porque a gente tem esses disruptores, então toda aquela questão que eu até estava conversando com a Bruna, bom, o que, que eu uso que tem muito alumínio, que eu uso que tem muito chumbo, toda essa contaminação. Então, por exemplo, se eu vou fazer um tratamento, vamos tentar colocar um outro produto, por exemplo, que eu não seja o spray, que use tanto alumínio, então usar o desodorante Rolon. As marmitinhas, eu vejo muita gente levar para o trabalho, e não é errado, eu acho que pelo contrário consegue suprir muito as necessidades e melhora muito a alimentação, mas às vezes eu não preciso aquecer na marmitinha plástica, né? Homens também fazem muito isso, e esses disruptores fazem muita diferença para a qualidade do esperma, viu? o que Igual a são gente viu. o que são os disruptores endócrinos? Que a Dani perguntou aqui Eles também. são alguns produtos que são contaminantes. Então, por exemplo, alumínio, chumbo, o BPA, que é o produto que elimina do plástico dessas marmitinhas. Gente, e de verdade, quase ninguém usa o Cofinho, produto né, que também. é Às vezes esquenta o, o café. o café todo dia. Exato. Gi, mas eu não uso. Gente, todo mundo usa, né? Por exemplo, a questão do usar a marmitinha. Ninguém vai fornecer a marmitinha com livre de BPA, porque são marmitinhas caras. Uhum, Não vai ser aquela de plástico. uhum. Então, continua comprando? Lógico. Você vai ter uma alimentação muito melhor. Às vezes a pessoa usa aquilo ali e já se programa, né? É, mas, olha lá, Lígia, eles bagunçam hormonal. Exatamente, são disruptores endócrinos, então eles fazem uma bagunça nos nossos hormônios e altera Nossa, muito a qualidade dessa implantação, a qualidade do espermatozoide, né? Tudo isso. nossa. Então, Bruna, se eu consigo, eu vou lá, eu compro, mas eu descongelo e esquento no prato, né? Eu esquento na panela. Eu fazendo isso já melhoro muito. A gente aqui em casa está mudando uma série de coisas também, né? Que de uma forma geral não faz bem. Sim. É, Sim, uma, a gente vai nessa mudança gradual mesmo, né? Quem consegue, nossa, maravilha. Mas às vezes compra uma marmita de vidro, o vidro ok. ok, No ok, vidro não tem tanta interferência. ok. Deixa E a descongelar na panela geladeira, né? também, né? A panela, será? Ou aí eu já estou viajando, já estou indo para um assunto que, por exemplo, Não, panela de a de alumínio. alumínio, né? Tentar evitar também é uma boa. Então, tentar outra. Quem gosta do vidro, eu não tenho boas experiências com vidro, que eu sou meio desastrada, então mesmo. É bom que a gente Né? trabalha a paciência, o manejo. Ai, gente, a gente vai aprendendo, né? Ó, igual a doutora Lígia está falando, eles podem Nossa, promover a puberdade precoce, meu é o que a gente estava Deus. falando, nós temos filhos, por exemplo, né? Eu também tenho uma de 8 anos, aí quase 9, então tentar evitar essas coisinhas para ela já hoje, talvez promova uma qualidade maior até dos óvulos dela quando ela tiver lá seus 20, 30 anos, né? Olha Então, que é uma incrível, sequência de gente. ações, né? O Sim. titânio, olha lá, panela, exatamente. A gente tem outras formas. E aí, uma outra coisa também E a importantíssima, Dani Bruna. perguntou do café também. Ah, exato. Gente, o café, ele prejudica, sim, o excesso. O hibisco também. Então, às vezes, a gente vai fazer uma acelerada ali, Olha, uma acelerada para emagrecer, porque eu quero engravidar, então eu estou acelerando e usa café, chá preto, chá mate, chá verde, que são estimulantes e eles têm muitos gengibre também, taninos. de... O gengibre nem tanto. O gengibre nem Não. tanto, mas o hibisco, ele tem, até a doutora Lígia às vezes vai saber, mas ele tem
algumas substâncias que elas acabam atrapalhando ou na ovulação, ou até nessa implantação. Então é legal a gente eliminar. Ó, vou fazer a tentativa, né? Esse mês vou entrar no meu período fértil ali. Vamos excluir algumas coisas, vamos evitar, né? Cigarro, bebida, usa outras coisas para relaxar. Né? A gente vê que, por exemplo, usa uma viagem, se não puder passear agora, como a gente vê tantos casais, às vezes não pode viajar nesse momento, mas, por exemplo, vai fazer uma caminhada, faz um exercício físico, também libera endorfina e a gente também Sim, relaxa, né, Bruna? com certeza. A própria meditação, né? Até tô para falar para a doutora Lídia também que eu vou iniciar uma formação em Mindfulness agora nesse mês, que é um tipo de meditação que treina a gente a atenção no nosso momento presente. Então, assim, tem outras práticas que realmente trazem esse bem-estar maior. Que nem a Dani falou, tomou chá de hibisco ontem. Nós Mas vamos é assim, aprendendo, gente, é assim. isso Ele altera a mesmo. produção E de eu imagino que não é estrogênio. um dia ou outro, né? Deve ser a É. junção, o excesso. Será que é isso? É uma vida, né, Bruna? Mas se você sabe que justamente naquele momento, naquele mês, é o teu período que você vai tentar, então evita, né? A gente vai aprendendo mesmo. Tem algumas sugestões, até que o hibisco diminuiria a progesterona também. Imagina, a progesterona, gente, nós precisamos que ela esteja altíssima para realmente mexer no endométrio, aumentar essa, né, ali a espessura de endométrio. Então, se eu não sei, eu acabo fazendo bobeirinha, né? Bruna, Sim, e por uma isso que é coisa legal a gente ter importante. essas informações, né? E Uhum. a doutora Lígia, que é maravilhosa, uma pessoa, um ser humano, uma profissional incrível. Eu sei que tem outras pessoas aqui também que a conhecem, sabe, quem a conhece, sabe o quanto ela é maravilhosa, né? Sim. Muito bom. Ó, me Fala, Gi, e perguntaram aí? uma coisinha sobre o café sem cafeína, o café descafeinado. Gi, ó, mas então o café descafeinado pode? Gente, não pode, porque esse café descafeinado, ele também tem uma série de produtos ali usados, solutos, solventes, né? Os solventes que usa para tirar a cafeína, ele faz muito mal. Eu diria que até pior, né? Então, se você gosta muito, mas eu preciso muito, toma um pouquinho. Faz aquele, eu costumo dizer assim, olha, pega, por exemplo, eu tomo uma xícara, né? Então, eu tomo uma xícara 3 vezes ao dia. Toma um tiquinho de manhã, toma um tiquinho à tarde, né? Eu acho que é super Uhum. assim, Só de super diminuir já faz importante. diferença, então, Gi? Já faz muita diferença. E aos poucos a gente vai se conscientizando, né? Vai Uhum. acostumando, você não precisa do 8 por 800. Vai acostumando, vai Uhum. diminuindo, vai criando novos hábitos. Hábito, gente, é mais de 30 dias aí quem tenta mudar o hábito, a gente sabe que não é do dia para noite, né? Sim, Ô, Bruna, exatamente. e aí Oi, tem uma coisa, Mônia. ah lá, Fala, Gi. muito legal, que é ao contrário do hibisco, que é a geleia real, né? Que é o própolis, a Conta pra geleia gente o que real. é. Ele O que é ajuda a geleia muito. real, Gi? Conta aí É pra a gente. substância lá das abelhinhas também, do mel. Às vezes não adianta a gente comer muito mel, porque talvez isso aumente até o peso, né? Mas a geleia real, ela não Uhum. tem caloria, né? E o própolis também não. Hoje a gente tem tanto ele em potinho para comer, como tem em cápsula, né? Para quem não tem não se dá muito bem com o sabor como eu não gosto, então eu Uhum. tomo em cápsula também. É Olha que legal, maravilhoso. Oi, que legal, que Thalita! legal. Aí, é muito legal e ela melhora a qualidade dos espermatozoides, melhora a qualidade desses óvulos e melhora a imunidade, né? Então, com isso, se eu tô com uma imunidade melhor, às vezes aquele ciclo que eu vou ter ou uma candidíase, ou uma infecção, eu preciso parar com a tentativa, né, Bruna? E aí a gente volta a estaca zero. E pode usar na Sim. gravidez Assim, a, também. a geleia real, Gi, ela vem do mel, é isso? Sim, mas a produção dela, na verdade, olha, gente, tem um somzinho aqui que não é bom, você tá ouvindo? Tem Muito uma. pouco, Gi, Tá. muito pouco.
Que às vezes acontece. Nós somos todos em casa, né, pessoal? Acaba Ao vivo, acontecendo. gente, é assim mesmo. Isso mesmo, Gi, sem problemas. A geleia real é uma proposta diferente que a indústria conseguiu extrair uma parte ali mais saudável, diria, desse, né, para esse intuito desse mel. Ela fica também lá, são as abelhas que produzem tudo, mas nós temos uma quantidade muito pequena, né, no mel. Às vezes, quando é só o própolis, por exemplo, ele vem com álcool. Então, tem algumas marcas que são Uhum, mais naturais, que procuram já assimilar melhor e tem mais os antioxidantes, então é riquíssimo. Em uhum, certas fases da vida, às vezes a pessoa não consegue usar a vida toda, mas nesse momento valeria a pena, uhum. tá? Entendi, entendi. É o E aí, alimento da abelha. A Mônia perguntou se pode usar na gravidez também. Rose, um Sim. beijo pra você, que saudade também. Vontade de abraçar quem a gente gosta, né? Mas na gravidez também? Olha, dá para usar sim. Eu tenho muitas grávidas que usam, até por conta da imunidade, né? E aí, Uhum. nesse momento, né, a gente acaba usando também para controlar a imunidade, para manter. É bem legal, viu, gente? Acho que é uma proposta que você vai se acostumando e vale a pena, Uhum, tá? Bom, e aí, no meio de tudo isso, nós temos os outros pontos, né, Bruna? uhum. Que é ali de toda essa parte da fertilidade, que entra muito assim, a questão do estresse, a questão da Sim, sem ansiedade dúvidas. e o sono, Sim. gente. Vocês acreditam? Dormir também. Eu tenho algumas tentantes que têm muita insônia, que não dorme bem e que são muito estressadas. E às vezes nesse momento aí faz toda a diferença, né? Às vezes ela vai lá, faz tudo Interfere até certinho. no nível de glicemia, insulina, na liberação também do cortisol, né, Gi? Cortisol, exato. O que seriam as dicas, né? O que você acha? A Dani. A Dani é vegana também, Gi. Por isso que eu Ah, perguntei que legal! se a geleia real vinha do mel, porque eu pensei na Dani. Eu falei, ai, Dani, acho que não Não, é pra não, gente. precisa. É um alimento da abelha, né? Então, para alguns, eu tenho alguns também que não usam, né? Então, assim, Uhum. pode tentar o própolis, Mas pode o tentar própolis outras é uma formas. boa, né? Pode tentar sim. E além do mais, não há necessidade, nem é só isso que faz. A gente, uma andorinha só não faz verão. A gente precisa de uma combinação de vários fatores e você pode caprichar em todos os outros fatores, né, com relação a peso, estresse, alimentação e tudo mais, que vai dar super certo. Uhum. Isso mesmo. Falando do sono, se a melatonina para ajudar a dormir, se ela prejudica. Até onde a gente sabe, não. Né? Eu acho que se ela te induzir ao sono, ficar mais relaxada, tudo, eu só não usaria durante o período mesmo fértil ali. Eu acho que seria bom evitar, até para a gente testar, fazer um teste, mas usar doses baixas, né? Tem algumas pessoas que usam muito alta. Então, eu vejo, às vezes, acima de, né, 10, 16 miligramas. E aí eu não usaria, tá? Uhum. Mais baixo, usaria sim 6, 4. Tem a sublingual, tem, né, as farmácias de manipulação fazem também, e às vezes, se Sim. der bem, não é todo mundo que responde também tão bem a ela, né? Vamos fazer um teste. Uhum. Ai, obrigada, Sim. Rose. Obrigada, Rose. E aí a gente estava falando da questão do sono, pensando também a respeito do estresse, né, Gi? Sim. E, e como a gente falou bastante, é uma junção mesmo de fatores. Não é só cuidar da alimentação. Tá certo que a alimentação também. Ah, a Lid respondeu aqui. Tá certo que a alimentação também já facilita bastante para melhorar o humor, né? E Sim. a geleia real ela deve ser só congelada, Gi? Não, tem as que são. Eles fazem bastante as enlatadas também.
O resultado, Uhum. sim, depois que você abriu, às vezes algumas pessoas preferem até conservar em geladeira, porque fica mais guardadinho, né? Fica numa temperatura menor, que a gente, na verdade, vive num ambiente muito quente, né? Então, alguns preferem Aham. deixar na geladeira e fazer o uso diário. Então, vai, tira, toma um pouquinho, que é a ponta de uma colher, a pontinha da colher de café, tá? É bem pouquinho, e volta ela para a geladeira. Uhum. Legal. Então, a respeito do estresse, né? Eu estava até conversando com uma amiga e a gente pensou sobre isso, né? Ela comentou sobre isso também, que se o estresse fosse, até falei hoje também para uma paciente muito querida, se o estresse fosse tão determinante, uma mulher que fosse, no caso, estuprada, ela não engravidaria. Porque imagina o estresse que aquela mulher passou. No Rio de Janeiro, que é a cidade que mais tem casos de pessoas que estão estressadas e as pessoas estão engravidando. Então não é um determinante, mas ele pode sim diminuir um pouco, né? E aí isso tem que fazer a junção desse todo também, de como essa pessoa, essa mulher, esse homem está, para ver o quanto esse estresse pode diminuir ou não nas tentativas também, no caso, acaba na fertilidade também. Sim. É, então eu falo isso porque, às vezes, quando o casal, quando a mulher está tentando engravidar, espera por uma perfeição, né? Do tipo, eu só vou engravidar quando eu estiver muito bem, quando eu estiver muito plena, quando eu estiver, nossa, né, numa perfeição. E às vezes não é tão alcançável tudo isso. Sim. Tem pessoas que alcançam e, nossa, bom, perfeito. Mas se de repente, assim, essa exigência começar a pesar mais do que não ter tudo isso, aí pode ser um problema muito grande também. Pode virar uma crença do Exato. tipo, eu só vou conseguir ter filhos quando eu estiver muito bem. E não É. é bem assim, né? A gente não tá perfeito sempre, mas o que eu falo? Não é para deixar de se cuidar, né? Não é para Sim. buscar ter um desleixo com você, não olhar para sua questão emocional, para olhar sim, para se cuidar sim, mas que não fique um peso muito grande isso, porque a gente é ser humano. Exatamente. A perfeição nós dificilmente conseguimos chegar. E a chance da frustração é muito Sim, grande, né, Bruna? sim. Mesmo na gestação. A mesma questão, a frustração, por exemplo, gente, de você tentar o tempo todo ter um parto natural e chegar no final não poder por uma coisa muito maior, né? Então, você vai deixar de estar feliz naquele momento que você teve teu filho porque era para fazer uma coisa e teve que fazer outra? Não, gente. Então, às Sim. vezes, o não criar tanta expectativa nesse momento ajude, né? Uhum. Viver o momento presente, a gente já olhar para as provas reais que nós temos agora. Não é pensar, né? Porque assim, já é provado também que a gente forçar um pensamento 100% positivo pode trazer mais tristeza do que, no caso, felicidade. E o pensamento positivo, eu falo nesse caso, é em relação ao futuro. Então, né, desejar aquilo que às vezes não é tanto do ser humano ter o tempo todo. Então a gente não precisa assim, forçar tanto uma felicidade. A gente pode assim aceitar que nós somos seres humanos e diante disso a gente sente tudo, né? A gente não precisa assim querer que a gente seja perfeito, né? A Tatiane perguntou como que é a minha abordagem com as tentantes durante o tratamento, se é opcional ou se já está incluído no tratamento. Já está incluído no tratamento, né? Já está incluído, Que é um bom. protocolo mesmo da clínica. Lógico, né? A gente não pode obrigar a pessoa a passar por nada, né? Mas já está assim, já faz parte do tratamento. Isso que a Mônia falou da percepção realmente é o que faz diferença, né? O problema não é o problema é como a gente enxerga também os problemas que estão na nossa vida. Uma pessoa pode enxergar, né, receber um diagnóstico de infertilidade como, caramba, arruinou minha vida, é o fim.
Nunca, acho que não nasci mesmo, Deus está me punindo, não é para mim mesmo, é um aviso, né? Só que tem uma outra pessoa que pode enxergar. Tá, né? Recebi esse diagnóstico, não é fácil mesmo, pode gerar uma tristeza mesmo, mas e agora? Né? O que eu posso fazer com isso? A gente também pode vivenciar os nossos momentos tristes, né? A gente também pode. Não estou falando assim de receber um diagnóstico, nossa, né? Que legal. Não, é difícil sim, só que agora eu vou começar a focar nas soluções porque eu acredito que sim, é possível dar certo. Exatamente, né? Bruna, eu recebi um diagnóstico. Bom, então o que eu faço? Eu vou procurar um profissional para me orientar, né? Como você. Eu vou emagrecer, sim, se for o caso de obesidade, como teve uma pergunta. Eu vou comer mais frutas, verduras, legumes. O que eu posso melhorar da minha alimentação? Eu vou parar de comprar tanta bobaginha pronta, vou tentar fazer minha comidinha em casa, né? Vou tentar, por exemplo, canalizar o meu estresse para algum outro vício bom, né? Se é que existe algum vício bom, mas assim, igual eu brinco, nossa, eu vou correr que me alivia. É melhor eu correr do que eu ter uma outra coisa. Então, né, assim, tem tantas coisas, e para isso tem vocês que orientam, que direcionam. Eu acho que vale muito a pena, né? Sim, todos nós. É esse trabalho em conjunto que acaba fazendo a diferença mesmo. Assim, um outro ponto que eu gostaria de falar são sobre os pensamentos e algumas crenças que podem aparecer, né? Como, por exemplo, eu me sinto culpada por não ter tentado antes, eu me sinto incapaz por ainda não ter engravidado, eu acho que Deus está me punindo, como eu já falei. E se eu nunca conseguir ser pai, se eu nunca conseguir ser mãe, acho que não nasci mesmo para ser mãe, minha família está me cobrando desse filho, né? Não aguento mais essa cobrança da família. E são esses pensamentos, né? Assim, a gente não consegue impedir. Isso a ciência já prova, a psicologia como uma ciência já prova, que a gente não consegue impedir a chegada desses pensamentos, porque eles são automáticos. A gente pensa tudo, a gente é ser humano. Só que quando eles chegam, a gente consegue sim fazer uma transformação nesses pensamentos, né? Então, peraí, se acolher, por que eu não tentei antes? Não era o momento antes. Se fosse, teria sido tentado antes. Então, acolher, né? Assim, eu não tentei antes porque não era o meu momento. E tudo bem, eu estou tentando agora. E é um direito meu saber qual é o meu melhor momento para eu tentar. E se não está dando certo, agora eu vou ver o que pode ser resolvido, o que eu posso tentar solucionar, né? Mas se acolher, entender. Se entender. Acho que Deus está me punindo, né? Peraí, quais as provas eu tenho de que Deus está me punindo? Que outra explicação eu posso ter para eu estar pensando isso, né? Deus chegou para mim e falou assim, vou te punir. Não, às vezes é criação da mente. Às vezes são fantasias da nossa mente. A gente não pode, assim, acreditar em tudo que a gente pensa. São somente pensamentos. Um pensamento não me define, um sentimento não me define como pessoa. Então, entender, né, que outra explicação, então, eu tenho para estar aparecendo esse pensamento. Será que é devido a um medo? Será que é devido a uma ansiedade? Né? Tentar crenças buscar alguma outra familiares, né, explicação. Bruna? Às vezes a família fala tanto na cabecinha, né? Sim. E vamos supor, né? Se mesmo se Deus estiver me punindo, o que eu posso fazer, então, para modificar isso, né? Então, assim, nada mais eu sei que não é fácil, eu sei que é fácil falar, inclusive, mas a gente precisa falar para trazer essa reflexão, para a gente olhar mais para esse lado racional e não vivenciar tanto as nossas emoções e não acreditar em tudo que a gente pensa. E se eu nunca conseguir ser pai, se eu nunca conseguir ser mãe? Peraí, né? Será que isso também, esse pensamento não está aparecendo devido a uma ansiedade, um medo? Quais as provas a gente tem de que nunca vai ser pai ou que nunca vai ser mãe? A gente só vai saber tentando. E se pode tentar, vamos tentar. Porque é só assim que a gente pode saber. Né? A gente vê aí casos que dá certo, que
né? Que às vezes até o médico fala, nossa, né? Que incrível. Então, assim, vamos tentar, é a única maneira da gente saber. Eu acho. E tem a questão também do sono, né, Bruna? Às vezes a gente tenta fazer tudo certo. Eu tenho recebido casais que estão dormindo na sala. Por causa da quarentena e no início da quarentena. Sabe Hum, quando fica assistindo série até tarde, não descansa, não dorme? Gente, a Bruna vai explicar melhor, né, essa parte, o que faz aí, mas pelo menos da da nutrição. Se eu não durmo, eu não reponho meus hormônios de maneira correta, eu não deixo o meu corpo é. descansar, né? A parte mental, além de tudo, mas assim, meus hormônios, eles não entram, eles ficam confusos, eu não sei se é dia, se é noite, eu não sei se aquele horário era o horário de relaxar e descansar. Então, eu acho que uma coisa ali, às vezes parece boba, mas ela é fundamental, é um dos pilares da nossa fertilidade, a gente pensar realmente em sono, né? Uhum, exatamente, é muito importante mesmo. Então, tudo isso, se eu não tenho a Gi, se eu não tenho profissionais que nem o marido da Gi, que é educador físico, se não tem outros profissionais para ajudar, isso dificulta muito o trabalho mental. Então, precisa, né? Eu sempre falo para os pacientes, a Gi sabe, já indiquei pacientes para a Gi, falo, gente, vai cuidar também dessa nutrição, senão essa mente dificulta muito mais o nosso processo, né? Do Sim. trabalho psicológico. E Dani, eu vou te passar uma dica de um exercício que ele chama Registro dos Pensamentos, né? Pode parecer simples, mas é um trabalho de autoconhecimento que é muito legal. Não é fácil mesmo a gente identificar os nossos pensamentos, nem os nossos sentimentos, porque eles são rápidos. Mas quando a gente começa a anotar, então, assim, deixa eu parar para pensar hoje. Qual pensamento que me machucou, que me gerou um mal-estar? Ah, então, de repente, foi assim: ah, acho que Deus está me punindo, que foi esse que eu falei, né? Então, acho que Deus está me punindo. Então, o que eu sinto quando eu tenho esse pensamento? Ah, será que é uma tristeza? É uma ansiedade? É um medo? É uma angústia? Às vezes não é um sentimento, às vezes vem um punhado junto com o pensamento. Então, coloque esse sentimento lá. Qual a porcentagem que eu senti desse sentimento? De 0 a 100 ou de 0 a 10? Ah, senti 10 de ansiedade, senti 8 de medo. Então, assim, você começa a treinar mais o seu cérebro para perceber quais sentimentos aparecem quando você tem algum tipo de pensamento. Se quiser aprofundar mais, depois pode colocar. E o meu comportamento? O que eu faço quando eu penso isso? Ah, eu vou lá na geladeira e como aquele docinho que eu não estava querendo comer, né, Gi? Então, eu vou né, bebo uma cervejinha, ou eu fico chorando. Então, você começa a perceber o que aquele pensamento reflete no seu comportamento. E não é só no comportamento, é numa resposta fisiológica também do seu organismo. Porque se eu sinto medo, eu vou ter que liberar adrenalina, eu vou ter que liberar cortisol. E essa adrenalina e esse cortisol vai para todo o seu organismo, né? E não é para se sentir culpada, mas é para ver o que está acontecendo e para buscar alguma possível solução. E também reflete no sistema reprodutor. É uma Perfeito. resposta que tem que ser. O nosso corpo é perfeito, o nosso funcionamento é perfeito e a ansiedade é maravilhosa. A gente não precisa ir contra os nossos medos, a ansiedade, não precisa ir contra a tristeza. Todos os sentimentos são maravilhosos quando a gente usa no momento certo. Senão eles Usar a causam nosso favor. transtorno na nossa vida. É, usar a Isso, nosso favor, usar para a gente mudar, quem sabe, às vezes um diagnóstico isso. desse veio para você mudar a sua vida, né? Veio para Sim, você mudar a vida como casal, de comportamento, de ações. Nossa, quanta coisa eu posso fazer boa para mudar e para a hora que eu receber essa criança, minha vida já ser outra, né? Eu ter aprendido a lidar com as minhas emoções, eu ter aprendido a ter uma válvula de escape que seja saudável, porque a criança é uma esponja, ela vai aprender sim, qual é a sua e ela vai sim. seguir,
né? Eu aprender a me alimentar melhor, porque aí durante esse processo eu já vou ser muito melhor, eu já vou gerar comportamento melhor e hábito, que desde a barriga o bebê já sabe, né? As coisas que a gente come, tudo. Então, quanta coisa eu posso aprender, de repente, com um diagnóstico desse e realmente mudar, né, Bruna? Ver essa situação como uma oportunidade, né? Sim, com certeza. E não é porque eu recebi um diagnóstico que está decretado uma sentença. Então, assim, recebeu um diagnóstico de endometriose, ovário policístico, ou das trompas obstruídas. Não é porque recebeu esse diagnóstico, nossa, não vou ter filho. Não, peraí, não precisa ser 8 ou 80. A gente tem, assim, muitas possibilidades, né? Do 8 ao 80, a gente tem aí o 9, o 10, o 25, o 50, o 70, o 79. Então, tem muita coisa a ser feita. Sim. Então, vamos aproveitar esses, né? Não sei se é um equilíbrio, né? Um meio termo aí nisso tudo. Sim, perfeito. E a nutrição ajuda muito. Nossa, a nutrição facilita muito a pessoa se sentir melhor. Bruna, ó. Dá até mais calma a hora que a gente conversa com você. Ai, Gi, muito obrigada. Nossa, Olha, muito obrigada. Quando você falou da gente fazer, eu falei, nossa, que legal. Gostei eu muito da acho Gi. que, assim, tem que ter informação, né? Tem que ter profissional que você tem empatia. A gente tem que procurar. Cada pessoa tem afinidade, tem o dom para uma coisa na vida, né? Então, Sim. procurar aquele que você acredita, que você tem afinidade, para tornar o teu momento mais teu, né? E Sim. se fosse para deixar um recado, assim, acho que eu deixaria esse. Vamos fazer as coisas de uma forma diferente, reprogramar a sua vida, seu comportamento alimentar e emocional, né, Bruna? Uhum. Sim, com certeza, Gi. Assim, eu já, né, recebi um diagnóstico também em relação à saúde reprodutiva. Não é fácil, eu sei como é, eu imagino, e eu não sou tentante agora, não estou tentante. E eu imagino quem é tentante e recebe um diagnóstico, a gente sabe que é difícil, mas tem as possibilidades e elas estão aí. Então é limpar, né? Se o óculos está mais embaçado, pega um paninho, limpa aí esse óculos. E o que pode ser esse paninho? Pode ser um apoio psicológico, pode ser um apoio, que nem eu vi a Mônia aí, que faz um trabalho lindo também com espiritualidade, pode ser a nutrição, pode ser tudo isso que é melhor ainda. Então vamos pegar esse paninho, limpar e enxergar as coisas de uma maneira diferente. Perfeito. Olha, gente, eu ficaria aqui muitas horas, mas a live chega ao fim, a gente tem que encerrar, né, Bruna? Sim, mas passa tão assim, rápido, né, Gi? muito Ainda mais rico com tudo isso pessoas que queridas. muito rico que você colocou, viu? Muito obrigada. Eu Obrigada, espero Gi. que Muito ajude muitas obrigada. Eu que pessoas. agradeço. Né? É para isso que a gente faz, é para isso que nós deixamos aqui gravada, a gente deixa para as pessoas aprenderem e levar um pouquinho mais de conforto, de conhecimento para todos. Uhum. Sim, isso mesmo, Gi. Muito obrigada, viu, pela parceria. Obrigada Eu que agradeço. por também compartilhar todo o seu conhecimento. Obrigada por todas que participaram. Muito obrigada mesmo. Sem vocês, Sim. né, nada, Todas a as gente não consegue. mulheres, todos os homens que Sim, a entraram, eu gente fico tá muito junto. feliz, porque eles também olhem com olhos diferentes, né? E consigam Isso. atingir o objetivo. Sim, isso mesmo, Gi. Tá? Maravilha. Ó, Bruna, muito Muito obrigada. obrigada. Eu que Viu? agradeço. Obrigada Gi, a até a todos. próxima. Até, gente. Tem muito Obrigada, assunto por aí. pessoal. Ó, um beijão. Tchau, gente. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, Obrigada. Rose, minha linda.